dar início. Os irmãos, por favor, digam ou escrevam no chat, ok? Estou ouvindo alto e claro. Irmã Rosa Maria, a senhora está me escutando? Sim, muito bem. Ok, a irmã Sandra também já disse que sim, a Andréia também, então acredito que todos estão me ouvindo. Eu vou pedir também para que os irmãos desliguem os seus telefones, ok? Na parte inferior aí da sua tela, tem a opção de você clicar no microfone que ele vai desligar. Isso é importante para que não haja interferência, para que não haja ruídos aqui na hora da conversa, tá bom? Então, eu peço para que você bloqueie aí o seu telefone para evitar qualquer coisa, tá certo? E aí você, se quiser ficar com a sua câmera ligada fixa, se quiser também fechar a sua câmera, pode fechar, pode ficar à vontade também com relação a isso, tá bom? Só mesmo o áudio que eu peço para bloquear para evitar interferências. Nós vamos iniciar, então, o nosso Seminário Cristão Online, está aí a nossa igreja, Assembleia de Deus do Quarto Conjunto, seminário este que vai abordar como temática, né, o tema adoração, né, princípios, prioridade e prática, né? Nós iniciaremos hoje esse seminário. Hoje nós abordaremos o tema a importância e os princípios da adoração pública, né? Tomando principalmente como base os 1 e 2 do livro de J.C. Riley, de mesmo título, tá? Os irmãos devem ter acompanhado durante a semana, que eu postei no grupo da nossa igreja o livro, né, que servirá como base para este seminário, e os irmãos, acredito eu, né, devem ter lido, ou devem ter pelo menos dado uma pincelada. É importante que você leia o livro é pequeno, tem cerca de 20 páginas apenas, é um livreto, na verdade, tá? Então eu gostaria que os irmãos lessem. Se você não leu, depois aqui desta noite, leia para que amanhã, nas duas últimas palestras, você possa estar inteirado sobre o assunto, tá bom? Hoje nós vamos contar com a apresentação do nosso irmão Eliseu, tá? O irmão Eliseu vai apresentar, então, os 2 primeiros capítulos falando sobre a importância e os princípios da adoração pública. Antes de orarmos iniciando, eu gostaria, então, de fazer a leitura de um texto que está lá em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, né? Onde o texto bíblico diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tantos na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero convidá-los então, né, com base nesse texto que nós agora lemos, que trata acerca da adoração, o tema que será abordado nesta noite, eu gostaria de convidá-los a orar, iniciando este trabalho. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor.
Pai eterno, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Rogamos, ó Deus eterno, nesta noite, em tua presença, a tua graça e a tua misericórdia, no sentido, ó Deus querido, de conduzir todo este trabalho, todo este seminário online, Senhor, que trataremos sobre adoração, prioridade, princípios e prática. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa dirigir, ó Pai querido, toda a coordenação, aqueles que irão ministrar, aqueles que irão, ó Deus eterno, mediar este encontro, aqueles que irão louvar o teu nome. Que o Senhor mesmo, pelo teu Santo Espírito, ó Deus eterno, possa nos dar graça de estarmos aqui, aprendendo mais e mais acerca da tua bendita pessoa. Nos ensina, Senhor, para que assim possamos te adorar como tu requer, para que assim possamos, de fato, ó Senhor eterno, fazer com que os nossos cultos sejam cultos legítimos, autênticos, que atendem, Senhor, a tua vontade acima de qualquer coisa. Que o Senhor, meu Deus eterno, possa clarear a nossa mente, trazer luz, ó Deus eterno, de forma que todo o conhecimento aqui adquirido venha, de fato, glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Abençoa todos os irmãos, ó Deus eterno, que aqui já estão, aqueles que ainda entrarão, aqueles que participarão, Senhor, durante esses 2 dias. Que o Senhor, meu Deus eterno, possa de igual forma cativar a mente e o coração de cada um deles. Que o Senhor possa lançar luz e que eles possam, ó Deus eterno, aprender mais e mais acerca de ti. Todas estas coisas, meu Deus eterno, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós então agora vamos louvar o nome do Senhor. Vou convidar aqui a irmã Cístina para louvar o nome do Senhor. Cístina, é com você. É o microfone, está O desligado. microfone dela está desligado. Isso. Deixa ela vai já perceber. Isso, agora sim, Cístina. Tá dando para ver? Sim, está dando para ouvir sim. Pode continuar. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, Jesus meu Salvador. Dai glórias a meu Deus, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, Jesus meu Salvador. Dá-me glória ao Deus, pois sem sangue me pecado. Cremos no Santo Espírito, meu louvor está seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é amor. Eu te louvo, eu te louvo, Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias ao meu Deus, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nosso amor. Eu te louvo, eu te louvo, Jesus meu Salvador. Dá-me glórias ao meu Deus,
pois seu sangue me completa. Amém. Glória a Muito Deus. obrigado, Sistina. Deus abençoe. Em nome de Jesus, é muito bom contar com irmãos que se predispõem a ajudar nos trabalhos da igreja. Eu queria agora chamar o Arlan. Cadê o Arlan? O Arlan está me escutando? Oba, tudo bem? Tudo bom, Arlan? O Arlan, na verdade, irmãos, é quem iria dirigir este trabalho, né? Só que, como ele trabalha ali na Coama e corria o risco dele chegar um pouco tarde, então eu fiquei de iniciar, mas eu queria agora passar a direção do trabalho para o Arlan. O Arlan vai, então, apresentar o irmão Eliseu, orar por ele, e assim nós, de fato, ouviremos, né, o conteúdo desta noite. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Esse seminário é um prazer poder estar participando de mais um seminário do quarto conjunto do JC, agora com a temática da adoração, né? Falando sobre o JC Wright. Adoração, prioridade, princípios e práticas. Como já foi anunciado, estudar o capítulo 1, capítulo 2 desse livro. Um comentário, na verdade, será feito pelo irmão Eliseu. Eu queria que o irmão Eliseu... eu não estou conseguindo ver aqui a tela dele para ele aparecer o vídeo dele. Certo, o irmão Eliseu já está ali. Então, nós vamos orar. O irmão Eliseu vai ter um período aí para fazer a exposição acerca do comentário, acerca dos capítulos deste livro. Vai ser voltado para uma adoração, mas voltado para uma questão de adoração pública. E vai ter o espaço, que nós vamos estar aqui também mediando acerca das perguntas e respostas, fazendo esse diálogo junto com os irmãos, beleza? Então, vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos apresentar ao Senhor esse momento. Pai, nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos ao Senhor, por todas as Tuas bênçãos, por toda a Tua misericórdia. Queremos te pedir, Pai, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor Deus venha usar o Teu servo que vai ministrar, que não é apenas um comentário, mas que vai falar acerca do Senhor. Queremos pedir, Pai, que Teu Espírito Santo venha usar o Teu servo, venha usar também nós que estamos ouvindo, nós vamos aprender, que o Espírito Santo venha falar conosco. Nós estamos aqui, Pai, para aprender mais do Senhor. Toca no nosso coração, toca nossas vidas, nos transforma, nos renova, abre o nosso entendimento. E que tudo, Pai, que nós estamos aqui fazendo e aprendendo, seja para glorificar o Teu nome. Deus, nós venhamos, Deus, produzir frutos de arrependimento. Deus, Pai, ter uma compreensão prática da verdadeira adoração, que o Senhor é digno, só o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória e de adoração. Isso é que eu te peço, meu Pai, e pela fé eu te agradeço, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Passa aí, irmão Eliseu. O microfone seu está desabilitado. Tá. Eu vou só pegar aqui o arquivo da apresentação. Tá ótimo. Não, isso daí é o meu. Eu já estava lá, filho. Pedi comida. Deixa esse meu. Esse aqui é de quem? É o teu. Tá piscando aí. É o teu. Agora eu boto no modo de apresentação. Apareceu, não? Não, ainda não apareceu. Você tem que... Tá,
Você já está com o arquivo aberto na sua máquina? Mas, Eliseu, o microfone está fechado. Agora sim, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Então, Eliseu, já aparece o... Pronto, já apareceu para vocês, né? Isso. Aí você já pode iniciar a exposição. Bom, queria, então, inicialmente, cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria participar desse seminário online sobre o tema da adoração, agradecer o convite feito pelo irmão Anderson, e, então, saudar todos que estão aqui, né, nessa transmissão, pedindo a Deus, né, que nos abençoe e nos ajude a avançar no conhecimento desse tema, de tal maneira que nós possamos oferecer a Deus aquilo que é esperado de todos nós, né, que é uma adoração reverente, em espírito e em verdade. Deixa eu... Então, esse seminário, ele tem como base o livro, que já foi mencionado aqui, né, o livro Adoração, Prioridade, Princípios e Prática, de autoria de J.C. Ryle, que foi publicado no Brasil por essa editora que está aí, a editora Fiel. E queria só dar duas palavras rápidas, uma sobre o autor e outra sobre o livro. Então, sobre o autor, o Ryle nasceu em 1816, morreu em 1900, portanto, é um autor do século XIX. É um ministro da Igreja da Inglaterra, pastoreou várias congregações durante muitos anos, até se tornar, finalmente, o primeiro bispo da Diocese de Liverpool. Então, ele era um ministro da Igreja da Inglaterra. E, além do pastorado, ele foi também autor de vários livros, né? Alguns deles publicados no Brasil. E o livro que a gente está tomando como base para o seminário, na verdade, é um capítulo de um livro mais extenso. Ele é o capítulo 13 de um livro do Ryle chamado Knots Untied, Nós Desatados, né, em português, que foi publicado em 1877. Então, esse livreto que nós temos aqui então, é composto de uma introdução e de 5 capítulos. E nesse livreto, o autor procura responder a uma pergunta, que é a seguinte: como adoramos? Como adoramos? E ele aborda especificamente a adoração pública. Não por qualquer outro motivo, mas tão somente... Não, só sai aqui mesmo. Pedro, irmão Pedro, né? O microfone está aberto. Então, simplesmente por uma questão de importância da oportunidade que ele considerava, né, de enfatizar nesse momento a adoração pública. E eu separei aqui uma das epígrafes, né, que abrem o livro, né, são algumas passagens bíblicas, e essa é a primeira, que eu acredito que deve ser a base de toda a nossa compreensão da adoração cristã, que é essa passagem de João 4, 24, que faz parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa vai ser a base, né, de toda a nossa reflexão, né, essa compreensão que o próprio Senhor Jesus transmite
aos seus discípulos acerca da essência da adoração cristã, a verdadeira adoração. Então, nós ficamos de refletir nessa noite sobre os 2 primeiros capítulos do livro. Né? O primeiro se chama A Importância Geral da Adoração Pública. É um capítulo curto, né? Até porque ele parte do pressuposto de que os seus leitores já teriam uma consciência bastante fundamentada da importância da adoração pública. E eu fiz uma escolha de apresentar o próprio livro do Ryle, mais do que uma interpretação dos temas, né? Até pensando também no fato de que certamente muitas pessoas não teriam lido o texto a tempo. Então, eu vou compartilhar aqui várias passagens com vocês. Então, na abertura desse capítulo, ele já nos apresenta algumas razões para a adoração pública. E diz assim, o autor: a adoração pública, ouso dizer, sempre foi uma marca dos servos de Deus. Os seus servos, embora poucos em número, sempre se congregaram juntos e se aproximaram juntos do seu Pai Celestial. Deus os ensinou a fazerem isso por muitas razões sábias, em parte para que dessem um testemunho público ao mundo, em parte para que fortalecessem, animassem, ajudassem, encorajassem e confortassem uns aos outros. E, acima de tudo, a fim de treiná-los e prepará-los para a Assembleia Geral no céu. Então, talvez para muitos de nós pareça tudo óbvio, né, que a igreja deve se reunir para adorar. Né? Mas desde a igreja primitiva, essa compreensão parecia já ser questionada, pelo menos em Atos, por alguns cristãos da época, né? A ponto de que o escritor aos Hebreus vai trazer aquela palavra, né, relacionada à necessidade de não abandonarmos a nossa congregação, de não deixarmos de nos reunir como igreja. E ele dizia, né, como é costume de alguns. Né? Então, no primeiro século, já existia um questionamento prático ao ato de se congregar. Então, o autor começa mostrando várias razões pelas quais é necessário que os crentes se reúnam. Depois ele aborda a importância da adoração pública na própria Bíblia. E começando pelo Antigo Testamento, também ele menciona vários exemplos de adoração pública, mas eu acredito que o mais importante de todos é o próprio fato de que há toda uma regulamentação acerca do culto, especialmente nos livros de Êxodo e Levítico. Então, isso mostra a importância que o tema da adoração tinha no Antigo Israel. E no Novo Testamento, o tema permanece, né, a adoração pública permanece, embora com uma nova configuração. Eu separei aqui uma passagem do texto que eu queria ler com vocês, na qual ele diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus fez uma promessa especial de que estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Em cada igreja que fundaram, os apóstolos fizeram do dever de congregar juntos um dos mais importantes princípios em sua lista de deveres. A regra universal era: não deixemos de congregar-nos. Hebreus 10, 25. E diz ele a seguir: assim como você pode definir como certo o fato de que, onde não há oração particular, ali não há graça no coração, assim também você pode estabelecer com probabilidade elevada que, onde não há adoração pública, ali não existe igreja de Deus, nem pessoas que professam o cristianismo. É verdade que isso vai merecer uma ponderação
do próprio autor em relação a contextos em que a adoração pública se torna impossível, né, por algum tipo de dificuldade que a sociedade como um todo enfrenta, sobretudo no caso de perseguição à igreja, mas, em geral, no caso de situações como, por exemplo, essa da pandemia, né, na qual a gente ainda está inserido. Né? Então, ele faz essa ressalva no texto. Eu acho que esse era um dos temas que a gente poderia, inclusive, depois considerar, né, na discussão. Né? Porque a afirmação é bastante forte, né? Quando ele fala no final da passagem que onde não há adoração pública, ali não existe igreja de Deus. Né? Então, com essa ressalva em relação aos contextos adversos. Na história da igreja, o tema da adoração pública vai permanecer, diz ele aí, desde os dias dos apóstolos até agora, a adoração pública tem sido um dos grandes instrumentos de Deus para fazer o bem à alma dos homens. Em que lugar são os pecadores geralmente despertados e as almas que estão em trevas são iluminadas? Em que lugar os espíritos são vivificados e os que têm dúvidas trazidos à decisão? Em que lugar os entristecidos são animados e os sobrecarregados acham alívio? Onde, senão na congregação pública de adoradores cristãos, durante a pregação da palavra de Deus? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Né? E ele termina dizendo que há uma presença especial de Cristo nas assembleias cristãs. Então, ao longo da história da igreja, essa tem sido a tônica em diferentes lugares onde a mensagem do evangelho chega, né? Também a necessidade de os cristãos se reunirem para adorar. E ele encerra esse capítulo chamando a atenção para o fato de que existe a possibilidade, né, sempre o risco de a adoração se tornar uma mera formalidade, sem correspondência numa vida transformada. Mas lembra que esse fato não pode ser usado como argumento contra essa prática cristã. Né? Muitas pessoas dizem que não faz diferença congregar ou não congregar. Né? Isso não mudaria a vida das pessoas. Né? Mas ele faz uma argumentação para mostrar que, de fato, há diferença. Né? Que, embora haja os que simplesmente seguem uma liturgia sem que a sua vida tenha sido, de fato, transformada por Deus, né? Mas que isso não deveria ser usado como argumento contra a adoração pública. Então, claro que toda essa discussão é importante também para hoje, em relação a isso que se chama de movimentos dos desigrejados, né? Muitas pessoas que acham que não há mais necessidade de você se reunir como igreja para adorar. Né? A ideia de que, bom, a igreja sou eu, a igreja é você, então não haveria mais necessidade do ajuntamento do povo de Deus. Então, é uma advertência contra isso que terminou, né, virando uma prática muito mais difundida no dia de hoje. Bom, então, o primeiro capítulo é um chamado, então, à importância da prática da adoração pública. No capítulo 2, que ele vai desenvolver, então, alguns princípios norteadores da adoração pública. É uma série aqui de 6 princípios que devem ser considerados como elementos essenciais, onde quer que haja uma igreja cristã. Então, quais são esses princípios? Em primeiro lugar, diz ele aí, a verdadeira adoração pública deve ser direcionada ao objeto correto. Acho interessante que todos os argumentos dele são fundamentados na Bíblia.
Então, geralmente, ele começa dizendo, está escrito assim, assim, né? Então ele diz aqui, está escrito com clareza, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. É a passagem de Mateus 4:10, né, que faz parte da tentação, da narrativa da tentação. E que reproduz Deuteronômio 6:13. E ele segue dizendo, ele é um Deus zeloso e declarou que não dará sua glória a outrem. De todos os seus 10 mandamentos, não há um tão preciso e determinado como o segundo. Ele não somente nos proíbe de adorar, mas também de prostrar-nos a qualquer coisa além de Deus. E aqui nós temos um princípio que proíbe, portanto, a adoração a anjos, né? E aqui eu poderia citar a passagem de Apocalipse 19, verso 10, né, na qual nós lemos, prostrei-me, João narrando, né? Prostrei-me ante os seus pés, ele está se referindo ao anjo, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, João tenta adorar um anjo, né? Mas é proibido de fazê-lo, né? E o princípio proíbe também a adoração a seres humanos, né? Nós temos também um episódio desses no Novo Testamento, né? Lá no livro de Atos, capítulo 10, e os versos 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Então, aqui é um episódio claro em que se proíbe a adoração a seres humanos, né? E a gente poderia ir mais adiante, né, para dizer que esse princípio também envolve a proibição de adoração a qualquer outra criatura, não só a seres humanos, mas a qualquer ser criado. Por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, né, ao longo da história humana, né, muita coisa, né, que para nós pode ser aberração, né, mas foi objeto de adoração, né? Então, a palavra do anjo a João é essa, né? Adora a Deus, né? Ou como o próprio Jesus disse para Satanás, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Está escrito, né? O segundo princípio é este, né? A verdadeira adoração pública tem de ser dirigida a Deus pela mediação de Cristo. Pela mediação de Cristo. E somente de Cristo. Está escrito com clareza, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Texto de João 14,6, bastante conhecido. E sobre isso ele nos diz, aquele que presume negligentemente que pode se aproximar dele, sem expiação e mediador, ou por qualquer outro mediador, que não aquele que ele designou, descobrirá que sua adoração é vã. E aí ele cita a passagem de Hebreus 12, 29. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele cita isso a partir de uma argumentação que ele faz, dizendo que o mesmo Deus que é amor, bondade, misericórdia e compaixão infinitos é também o Deus de justiça, santidade e pureza infinitas. Portanto, não é possível se aproximar dele sem a mediação de Jesus Cristo. Então, essa é a única forma, né? A adoração cristã, necessariamente, em toda parte, onde quer que haja a Igreja de Cristo, ela deve ser feita por meio de Cristo. Em terceiro lugar, diz ele, a verdadeira adoração pública tem de ser diretamente bíblica, ou ser inferida das Escrituras, ou estar em harmonia com elas. Então, aqui nós temos 3 situações, né? Ou o texto bíblico é imediatamente
diretivo, né? Ele já dá a direção acerca da adoração, ou é possível inferir um princípio, ou pelo menos a adoração deve estar em harmonia com as Escrituras, ou ser compatível com as Escrituras. Então ele diz, aí, está escrito a respeito dos judeus da época de Nosso Senhor: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Então, isso vale também para os dias de hoje, né? Coisas que não são compatíveis com as Escrituras, mas são meramente preceitos humanos. E aqui ele chama a atenção para uma coisa que nos desafia, quando ele diz o seguinte: sem dúvida, há uma ausência perceptível de prescrições específicas sobre adoração no Novo Testamento. Então, isso aqui é uma coisa nova em relação ao que foi o culto do Antigo Testamento, que era cheio de regras e prescrições, né, em relação aos sacrifícios e ao culto como um todo. Né? No Novo Testamento muda radicalmente isso. Né? Nós não temos um manual de liturgia. Né? E ele diz mais: sem dúvida, há uma liberdade permitida a igrejas e congregações quanto aos arranjos relacionados à adoração. Apesar disso, a regra não deve ser esquecida. Não devemos exigir dos homens nada que seja contrário à palavra de Deus. Né? Então, nós temos aí algo para a gente pensar. Né? Quer dizer, o fato de que o Novo Testamento não estabelece um padrão de liturgia, né, terminou dando origem a vários tipos de culto, né, ao longo da história da igreja cristã. Né? Cultos que enfatizam mais um aspecto, outros que enfatizam mais outro. Mas o importante é isso, né, é que aquilo que se oferece a Deus como adoração esteja em acordo com as Escrituras. E, fora disso, nada deveria ser imposto. Né? Essa que é a tônica desse argumento aí, que está nesse terceiro princípio. Em quarto lugar, diz ele aqui, a verdadeira adoração pública tem de ser inteligente. O que ele quer dizer com isso? Quero dizer que os adoradores têm de saber o que estão fazendo. Está escrito como uma repreensão contra os samaritanos: vós adorais o que não conheceis. João 4:22. Está dito sobre os pagãos atenienses que eles adoravam, por ignorância, um Deus desconhecido. Faz parte do sermão de Paulo, né, em Atenas. Aquele que criou o homem no princípio, criou-o como um ser inteligente que possui mente e corpo. Uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil e não traz nenhum proveito. Então, interessante esse tema, né, que envolve todo o ser, né, espírito, alma e corpo devem estar envolvidos. Então, a mente humana deve também participar do ato de adorar. Né? Então, aqui tem alguma questão, tem uma questão pelo menos que eu acho que poderia ser colocada, mas se der tempo na hora do debate eu vou colocar. O que significa o envolvimento da mente? Em quinto lugar, a verdadeira adoração pública tem de ser a adoração proveniente do coração. Quero dizer que as afeições devem ser empregadas assim como o nosso intelecto, e que o nosso homem interior tem de servir a Deus tanto quanto o nosso corpo. O Antigo Testamento afirma com clareza, e o próprio Senhor Jesus o citou: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13, e que é citado em Mateus 15:8-9. Diz aqui o Ryle, né? Uma igreja pode estar repleta de adoradores que oferecem a Deus grande quantidade de celebrações corporais. Pode haver abundância de gestos, posturas, mover-se em direção ao leste, não sei nem o que significa isso, curvar-se, prostrar-se,
intercessões, semblantes sérios e olhares erguidos ao alto, mas apesar disso o coração dos adoradores pode estar nos confins do mundo. Deus é espírito e não tem o menor interesse na adoração procedente do corpo sem o coração do homem. Acho que aqui a questão não é tanto a distração, né? Muitas vezes se enfatiza esse ponto, e com razão, né? Você pode estar fisicamente no culto, né? Você pode estar usando aí a expressão de corpo presente, mas a mente muito distante. Acho que não é nem tanto esse o problema. O problema aqui é o problema da coerência entre o ato de adorar e o envolvimento de todo o ser. Porque o coração aponta exatamente para isso, né? Aqui o coração é pensado como centro, né, de toda a nossa vida, né, de todo o nosso ser. Então a ideia é que haja coerência entre o que eu estou fazendo fisicamente, gestos, etc., e a minha vida como um todo. É essa que é a ideia, sobretudo aqui, né? Quando ele cita ali a palavra que Jesus menciona, né, de Isaías: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o sexto e último princípio é este: a verdadeira adoração pública tem de ser uma adoração reverente. E a passagem que encaixa melhor, que é exatamente a que ele usa aqui, é esta. Está escrito: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Lá de Eclesiastes, né, bem conhecida. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Pessoas que se declaram cristãs e vão a igrejas para observar os outros, cochichar, incomodar, bocejar ou dormir, e não para orar, louvar e ouvir, não são melhores do que os judeus ímpios dos dias de Nosso Senhor Jesus. Se eu não me engano, ele está se referindo aos 2 episódios da expulsão, né, dos vendedores que estavam profanando o templo, né? Elas não levam em conta que Deus abomina a profanação e a negligência em sua presença, e que comportar-se diante de Deus como não ousariam comportar-se diante de um soberano terreno é uma ofensa gravíssima, né? Exatamente a questão de que muitos de nós, né, não ousaríamos ter um comportamento impróprio perante uma autoridade civil, por exemplo, né? Mas na presença de Deus, muitas vezes a gente se esquece do princípio da reverência. E sobre isso ele ainda diz o seguinte: se vale a pena participar da adoração pública, também vale a pena que o façamos com zelo e atenção. Deus está no céu e nós estamos na terra. Não sejamos imoderados e precipitados. Consideremos o que vamos fazer. Retenhamos a graça pela qual, citando aqui Hebreus, né, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Interessante que essa passagem não é do Velho Testamento, é do Novo, né? Para muitos que fazem, né, distinção quanto ao Deus do Velho e do Novo Testamento, né? Pois é. E uma advertência final, com a qual eu encerro, é a seguinte, né? Depois que ele apresenta esses princípios, ele diz o seguinte: eu temo que milhares de pessoas estejam gastando seu tempo em uma adoração que é totalmente inútil. É uma adoração sem as Escrituras, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem conhecimento, sem o coração e sem o menor benefício para os adoradores. Aos olhos de Deus, o caráter íntimo e espiritual da congregação é mais importante do que o número de adoradores ou os sinais visíveis e exteriores de devoção que eles exibem. Então, é essa a advertência final, né? Então, só para encerrar, eu queria só colocar isso, né, que esses princípios procuram resgatar a essência do que a Bíblia ensina sobre adoração. Não sei se esgota o tema em termos do conjunto de princípios, mas me parece que todos eles são fundamentais em qualquer abordagem
bíblica da adoração. E tem muitas questões que vão ser abordadas nos capítulos seguintes, e, portanto, nas próximas partes do seminário, que são quais são as partes essenciais da adoração pública, as coisas que devem ser evitadas, os testes que servem para provar a nossa adoração. Mas a ideia desses capítulos iniciais era mostrar a importância da adoração pública e os princípios que devem norteá-la. Então, eu acredito que tem muitos temas aqui que a gente poderia explorar melhor no momento da discussão. Então, obrigado a vocês todos e que Deus nos ajude, né, nos abençoe para que a gente possa oferecer a Ele a adoração que lhe é devida. Amém. Muito bom, irmão Eliseu. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós já estamos aqui às 19h53. Nós queremos fazer aqui o bom uso do tempo. Esse momento aqui ele é usado para os irmãos quiserem, possam fazer perguntas. Mas, enquanto isso, eu quero chamar a irmã Cícina para cantar mais um hino, certo? Podemos cantar mais um hino. E os irmãos que quiserem fazer algum comentário ou fazer algumas perguntas, vocês podem escrever aqui no chat, viu? Aqui do Google Meet. Enquanto a irmã Cícina, ela vai louvar a Deus. Melhor fechar. Bota aqui para a apresentação. Para a apresentação. Aqui, para a apresentação. Eu amo estar na casa do Senhor e ministrar a Ele o meu louvor e adorar de todo o coração ao Rei da criação, autor da minha fé. Eu amo estar na casa do Senhor e ministrar a Ele o meu louvor e adorar de todo o coração ao Rei da criação, autor da minha fé. Para sempre estar na casa de Deus Pai. Não há outro lugar que eu queira estar, Senhor, do que estar aonde Tu estás. Para sempre estar na casa de Deus Pai. Para sempre estar na casa de Deus Pai. Para sempre estar na casa de Deus Pai.
Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Louvado o nome do Senhor. Ficou muito legal. O som ficou muito bom. Irmão Eliseu, vamos lá para o último momento do nosso seminário. Tem algumas perguntas e tem alguns comentários. Eu quero fazer uma pergunta para você logo, irmão Eliseu. Bem simples. Adoração é culto? A gente vai respondendo logo ou vai esperar juntar algumas? Como que vai fazer? Vai respondendo. Já tem algumas já aqui no chat. Eu quero que você inicie por essa pergunta. Adoração é culto? Acho que por definição, sim, né? A ideia de adorar é a ideia de cultuar. Agora, se a gente pensar no culto como exclusivamente o momento de uma reunião de cristãos, aí a gente está limitando o conceito. Até porque a adoração, além do aspecto público, tem um aspecto também particular, né? Mas mesmo nesse caso, eu posso também dizer que eu estou adorando e que eu estou cultuando particularmente, né? Mas, assim, eu não posso limitar só, então, ao espaço e ao momento em que a igreja se reúne, né? E, claro, também que existe culto que não é adoração, né? Quer dizer, essas coisas... Mas a ideia de adorar, sim, é cultuar, né? Acho que até originalmente, se eu não estou enganado, né? Isso aí. Porque a gente vê Satanás pedindo para Jesus, né? Que daria aqueles reis se prostrasse o adorar. Jesus vai responder que somente Deus adorará e somente a ele prestarás culto. Mas que adoração e culto é uma coisa bem relacionada, bem próxima, né? Sim. Isso aí. Aí tem uma... Aí vamos seguir as perguntas. O irmão Anderson, ele fez a seguinte pergunta, assim... Irmão Eliseu, comente essa frase. Se cada um adora a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? São várias perguntas, né? Todos são episódios muito interessantes, né? Que levam a gente a pensar. Mas eu acho que a frase que abre a pergunta que coloca realmente o problema, né? Que envolve todos esses episódios, né? O que é adorar a Deus do seu jeito, né? Só para a gente recordar aqui os episódios que estão narrados, né? Então, Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha, fogo estranho, né? Então, eram sacerdotes, né? Eram filhos de sacerdote, conheciam as regras do culto, mas a vida deles com certeza já havia se afastado de Deus. Então, acho que o que acontece ali já é um desdobramento de uma vida que já estava afastada de Deus. De novo, a ideia, outra distorção que há nessa ideia, o que vale é a intenção do coração, né? E esse episódio aqui é bem curioso, né? Esse de Uzá, né? Porque ele causa um certo problema até para Davi, né? E a mesma coisa vai acontecer com Saul, também oferece sacrifícios. Quer dizer, em todos esses lugares está se tomando o sacrifício em si como se ele pudesse substituir a própria condição do adorador, né? Então, é aquele princípio que a gente conhece, né? Que para Deus é muito mais importante o ofertante do que a oferta, né?
se a condição do ofertante não é agradável a Deus, a oferta também não é recebida, né? E certamente é isso que vai acontecer nesse último caso que é mencionado aqui, que é o episódio de Caim e Abel, né? Então, não é verdade, né? Todos esses são os argumentos que o irmão Anderson está lembrando aqui, que são os argumentos que são usados para as pessoas, no fundo, tentarem substituir, enfim, aquilo que Deus estabelece pelas suas próprias conveniências, né? Pelas suas próprias conveniências. Então, de fato, o adorador vem antes do ato de adorar, né? Ou seja, Deus vai receber a oferta, né, que está alicerçada, o que tem por trás a vida do adorador, né? Então, todos esses episódios são interessantes para a gente pensar na nossa própria adoração, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, canta hinos, né, cuja letra não está traduzindo aquilo que a gente de fato vive, né? Mas a gente está no embalo, né? E não está traduzindo isso, né? Realmente, essas situações elas acontecem, meu Eliseu. Erlan, Oi. deixa eu só fazer uma amarração um pouco daquilo com que o próprio Eliseu falou, né? Quando, por exemplo, essa frase ela foi tirada da internet. Na verdade, ela foi usada durante algumas ministrações. Eu já vi essa frase já em algumas ministrações da internet, né? E, na verdade, assim, quando se faz essa crítica por meio dessas perguntas retóricas, a intenção não é, de alguma forma, eliminar a iniciativa humana, de forma alguma. É bem verdade que, de alguma forma, por exemplo, a própria intenção do coração e a motivação vão ser interessantes para o contexto da adoração. Então, a ideia dessa frase não é eliminar totalmente o aspecto humano da adoração, mas na verdade, nos levar à reflexão sobre em quem a nossa adoração ela está pautada, né? Isso por quê? Porque se nós prestarmos atenção bem aí, o autor da frase, ele coloca elementos como adoração do seu jeito, no primeiro caso de Nadab e Abiú, ele coloca a ideia da intenção do coração, no contexto de usar, ele coloca a ideia de simplesmente fazer a obra de Deus, ou fazer a obra de Deus de qualquer jeito, como no contexto de Saul, e coloca a ideia do qualquer tipo de adoração no contexto de Caim. Então, se a gente olhar esses 4 elementos, adoração do seu jeito, intenção do coração, fazer a obra de Deus de qualquer forma, e, de alguma maneira, oferecer a Deus qualquer tipo de adoração, todos esses 4 elementos são coisas que apontam para a pessoa, para o adorador em si, né? Então, quando nós temos uma adoração que está fortemente alicerçada nestas coisas, em outras palavras, o foco da nossa adoração não é o próprio Deus, mas é nós mesmos. Nós queremos adorar a Deus do nosso próprio jeito. Portanto, o foco de toda a nossa adoração é a nossa própria pessoa, né? Então, essas perguntas retóricas, elas são as críticas, para que a gente possa perceber qual é o centro da nossa adoração e qual é o fundamento da nossa adoração, que foram os 2 primeiros pontos que o irmão Eliseu citou como princípios da adoração pública. Ele disse que a adoração pública correta, ela leva em consideração o seu objeto, e apontou o próprio Deus como objeto da adoração. Então, a minha adoração tem que ser direcionada, eu tenho que conter como objeto, correto, o próprio Deus, e não eu mesmo. Da mesma maneira, o irmão Eliseu falou no segundo ponto dos princípios, que a nossa adoração ela deve estar fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, eu não posso adorar a Deus de qualquer forma, mas eu tenho que adorar por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus
embora leve em consideração as intenções e motivações do nosso coração, contudo, ele não leva estas coisas em consideração em detrimento, né, daquilo que ele próprio, como Deus, estabeleceu como critério, como exigência, né, como condição sine qua non para ele ser adorado. Então, nós temos que, de alguma forma, entender que nós temos que adorar a Deus da maneira como ele mesmo determinou em sua palavra. Essa é a adoração que agrada a Deus. Né? Nós temos que levar isso em consideração. E, portanto, a nossa adoração não pode estar pautada em nós mesmos, naquilo que nós oferecemos a Deus, naquilo que é a intenção do nosso coração ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom? É só isso aí que eu queria acrescentar, por favor. Eu só queria fazer só um complemento em relação ao caso de usar, né? Porque aí, como está na pergunta, há uma questão da intenção, quer dizer, ele foi bem intencionado e mesmo assim morreu, né? Naquele ato de tocar na arca, né? Então, nesse caso, qual seria a questão? Ele está infringindo o princípio estabelecido por Deus para a condução da arca, né? Quer dizer, eu acredito que ali Deus está estabelecendo mais uma vez algo muito importante no contexto da adoração do Antigo Testamento, que é estabelecendo a distinção entre sagrado e profano, né? E como um objeto sagrado, que era a arca, deveria ser conduzido, né? Não sei se o Anderson queria fazer um comentário sobre isso ainda, mas é isso. E também ele fala muito da relação do adorador e da adoração. A gente vai ver que, por exemplo, no caso aí de Caim, lá vai dizer que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, a sua adoração, né? Já a Caim rejeitou a Caim e a sua oferta, né? Então, primeiro o adorador e depois a adoração. Isso está muito casado também. Tem essa questão muito ligada. Mas tem uma outra pergunta também, irmã Elisa, aqui à frente, que foi colocada. Não tem o autor da pergunta, mas vamos ler ela aqui. Eu coloquei. Eu não quis identificar, mas é uma pergunta muito boa. A adoração pública, ouso dizer, sempre foi uma marca do servo de Deus. Isso aqui é um fragmento do livro, do autor. Tomando por base essa frase do autor, isso significa dizer que a adoração pública é uma evidência de salvação? O que eu devo fazer se, porventura, eu não tiver ânimo para a adoração pública? Não sei dizer, não. Eu acho que a pessoa tentou fazer uma ligação disso com a evidência da salvação, né? Na verdade, eu nunca encontrei isso na Bíblia, né? Algo nesse sentido. É tão natural, né? Ou seja, é o que se espera dos servos de Deus, né? É que o adorem, e isso evidencia, né, a salvação. Mas é claro que você vê alguém adorando não evidencia nem para a própria pessoa nem para os outros, né, que ela foi salva por Cristo, né? Na verdade, não há uma base bíblica para isso, né? A gente vê outras evidências da salvação. Nunca vi a adoração pública como sendo algo nesse sentido, né? Então, a minha opinião é assim, a menos que você tenha algum tipo de impedimento, né, e há muitos exemplos, né, não daria para a gente citar aqui, né, há muitos exemplos de impedimentos de o crente deixar de comparecer às reuniões da igreja, né, mas a menos que haja algum impedimento, eu creio que é normal se esperar a participação na adoração pública, né? Inclusive porque existe uma ideia de comunidade cristã, né, no Novo Testamento, né? Isso está muito forte no livro de Atos, nas epístolas, né? Então, adorar juntos faz parte desse processo de formação, eu diria, do povo de Deus no Novo Testamento.
É isso aí. Mas e aí, Eliseu? Se a pessoa, o que a pessoa deve fazer se não tiver ânimo para adoração pública? Qual é a sua sugestão? É orar. Eu acho que tem que buscar em Deus esse ânimo, porque a gente vê, por exemplo, em várias passagens, né, como a pessoa precisa participar desse processo. Por exemplo, duas passagens que estão citadas lá no livro, né, e que são tão conhecidas, a do Salmo 122, do verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, só a expectativa de estar na casa de Deus, ali no Velho Testamento, a casa de Deus literalmente é o templo. No Novo, a gente pode ver um novo entendimento disso. Mas ali era literalmente isso, né, estar no templo. E ele já se alegrava com isso, né? E a outra passagem é do Salmo 84, na qual o salmista vai dizer que ele... aliás, é um salmo belíssimo, né? Ele prefere estar à porta da casa de Deus a permanecer nas cinzas da iniquidade. Prefiro estar à porta da casa... prefiro estar um dia, né, na casa de Deus do que em outra parte 1000, né? Vai falar que até o pardal, numa das versões, né, das traduções possíveis, até o pardal, literalmente é isso, gosta de estar na casa de Deus, numa das traduções, né? Então, é preciso buscar em Deus o ânimo, né, para participar da adoração pública, né? Porque ela não só é um dever, mas também faz bem à própria pessoa, né? Com certeza, precisa saber para a professora. O irmão Anderson, ele fez uma pergunta anteriormente, e eu estou colocando aqui, né? A adoração pública deve sobrepor a adoração privada? Comente esta frase. Não dá para saber exatamente qual é a intenção da frase, né? Só como ela está, né? Se for sobrepor no sentido de substituir, acho que não pode, né? De jeito nenhum, né? A adoração pública ela deve estar respaldada na adoração privada, né? E claro que há aí um efeito de retroalimentação, né? Participar da adoração pública também fortalece a adoração privada. Mas não, acho que não se deve colocar esses dois espaços, esses dois momentos, como sendo, né, antagônicos, né? Mas existem as duas coisas, né? Existem pessoas que valorizam a adoração pública e dão pouca importância ao momento a sós com Deus, né? E existe o outro caso, daqueles que não dão o devido valor à adoração pública, né? Mas nunca se deve colocar a adoração pública em sobreposição à adoração privada, né? Penso eu. Se eu colocar uma coisa contra a outra, é como se fossem coisas distintas, né? E não são coisas distintas, são coisas complementares. E essa divisão, adoração pública, adoração privada, são definições nossas, né? A Bíblia não faz essa distinção. Mas a gente entende, a gente infere que existe esses momentos, porque a gente não está todo dia, todo tempo, todo momento em reunião com os irmãos. A gente não está. A gente tem os momentos, na verdade. E devido à nossa rotina do mundo moderno que nós vivemos, esses momentos ficaram mais escassos, porque a gente trabalha, tem pouco tempo para se reunir, assim, é algo que até que nos dividiu um pouco mais, né, irmão Eliseu? Esse estilo de vida que nós temos atual. Então, fazer ainda mais essa distinção, ela fica até um pouco mais difícil. Mas é como, eu entendo assim, quando nós falamos em adoração, culto, né, são coisas atreladas, vai dizer que o nosso corpo nos entregar a Deus é um culto racional, né, que é uma adoração. A nossa adoração, creio que não é apenas expressada pelos lábios, mas pela nossa própria vida.
Nosso próprio corpo foi feito para adorar a Deus, né? Então, também não vejo como distinção, eu vejo mais como complementariedade, né? Como aqui tem o irmão Edvan, ele pergunta o seguinte, uma pergunta mesmo, não um comentário. Conforme a questão levantada por Riley, como adoramos? Não nos aponta a importância do uso da razão na adoração? E aí? A razão e a adoração. Como é que você vê aí, irmão Eliseu? Não existe como você adorar sem a razão. Eu acho que ele está se referindo àquele princípio, né, de que a adoração deve ser inteligente, né, de que a mente também deve participar do ato de adorar, né? Uhum. Então, a mente está envolvida. Você tem que estar consciente do que está fazendo, né? Deus nos criou assim, né? Como capazes de oferecer a Ele um culto racional, né? Então, eu penso que é isso, né? Não sei se o próprio Edvan queria comentar um pouco mais a pergunta. Depois, eu queria pegar uma carona nessa pergunta aí do Edvan para colocar uma questão que eu falei na exposição, que eu ia colocar sobre essa questão do envolvimento da mente. Não sei se Edvan está na escuta, eu queria fazer algum complemento à própria pergunta. Pelo pouco que eu entendi, irmão Edvan, ele está realmente falando. Irmão Eliseu, o Edvan está falando acerca como adoramos. É a questão do uso realmente da razão, da inteligência, a forma, né? O modelo. Não nos aponta a importância do uso da razão na adoração? Assim, uma opinião minha. Quando eu leio o Antigo Testamento, quando eu leio o Novo Testamento, principalmente o Antigo, essa questão do uso da razão, como nós entendemos na nossa sociedade, é algo que realmente ela existe. Mas, assim, não existia essa provocação toda na questão racional. Quando a gente lê os Salmos são cânticos. Ali é o hinário de Israel, o hinário oficial de Israel. E eu olho para os Salmos e eu vejo o quanto ali há muita inteligência. Há muita gente que até fala que a religião judaica é a religião há muita inteligência. A gente vê que ali está totalmente integrado, né, os conjuntos. A gente vê ali altas expressões de sentimentos, expressão de alegria, de tristeza, lamento. A gente vê lamento, inclusive até mesmo as orações, que a gente chama de salmos precatórios, que ali é nada mais que nada menos do que no momento da oração, que acredito também que faz parte da oração, é a pessoa revelando a Deus, confessando o que está no seu próprio coração, o que ele quer que Deus faça. Então eu vejo que, assim, pelo que eu entendo, os irmãos vão poder até querer falar um pouquinho sobre o áudio, pelo que eu entendo, como adoramos, assim, acredito que é importante, porque isso não quer dizer que nós vamos fazer uma coisa de qualquer jeito, de uma forma irracional. Eu não sou favorável a essa questão irracional, não. Mas acredito que, como a gente fala muito em razão, a gente, às vezes, vê na nossa cabeça um pinguinho daquela questão que a razão é antagônica à emoção. Eu não vejo dessa forma. Praticamente não vejo. Acredito que existe, sim, há o espaço para a razão e há o espaço para o sentimento, para a emoção, tudo dentro da sua medida, com temperança. O irmão Edvan deu com a mão, a irmã Terezinha também. O Teca até tinha levantado primeiro, não sei se ainda era nessa questão ou na anterior. Ah, sim. Então, já que não se manifestaram, então vamos para a próxima, né? Eu estou aqui aguardando a minha vez. Então, irmã Terezinha, ou agora? Não, pode ser agora, porque eu acho que complementa o que eu ia falar, e logo em seguida você falou da pergunta do Edvan, né? Eu acho que, assim, as questões que foram levantadas têm a ver com essa motivação, né, interior, né? E quando o irmão Anderson faz essa pergunta, não sei se exatamente é uma pergunta ou é uma frase, não dá para ver mais, se a adoração pública se sobrepõe,
eu não sei se vocês perceberam, quando vocês leram um livro, a preocupação do autor em tornar tudo muito didático, dividir em partes. Acho que isso ficou um tanto quanto perigoso, assim, né? Porque, assim, a adoração eu vejo como um grande guarda-chuva, algo bem mais abrangente do que um culto, uma manifestação de louvor, de gratidão. Eu penso que a adoração é mente, né? Ele vem falando desde o início, né? É um ato inteligente, porque não é só um ato de prestar culto, né? É uma escolha, uma decisão por viver juntamente com Cristo. Então, quando eu tenho essa convicção, eu lembro muito do livro do John Stott, né? Saiba no que você crê. As manifestações a respeito disso, elas se constituem de adoração, né? Como eu estou glorificando a Deus, não só lá no culto público, né? Na congregação, que já é assim uma ordenança, né? Embora a Bíblia não fale diretamente como que tem que ser, a gente vê historicamente os costumes, né? Do povo de Deus, as manifestações, mas é algo que nasce no interior, como o Eliseu falou. Se a pessoa não tem ânimo, né, é muito complicado aqui, né, a pessoa perguntar como é que eu devo fazer para ter ânimo, porque né, a relação com Deus não se trata de receitas, né? Acho que o próprio autor, ele faz algumas provocações, algumas reflexões a respeito disso. Eu acho que, sobretudo, para pensarmos o que é adorar de fato. Porque muitas vezes se resume o adorar num culto público, né? E a adoração é para além disso. É a minha vida com Deus, de como que eu estou glorificando a Deus. Então, esse como eu estou glorificando a Deus, e aí a pergunta passa também pela pergunta do Edivan, como adoramos? Né? E a gente tem que ter o cuidado que, apesar de se estar falando de adoração pública, não se está dizendo assim, como é que eu estou fazendo o culto lá na minha congregação? Se eu levanto o abraço, se eu não levanto, se eu canto, se eu fico sentada. Eu acho que o autor não trata exatamente disso. Ele trata dessa relação como o objeto de adoração, como o irmão Anderson falou. Então, isso passa por uma relação de intimidade e de comunhão com Deus. O que acontece no culto público é uma manifestação, né, dessa minha intimidade, desse meu relacionamento, como eu torno público, né, aquilo que eu estou conversando. Como é que eu confesso publicamente crer no Senhor Jesus? Né? E a adoração é isso, você pode estar no seu cotidiano e você está adorando. Né? Eu vejo que não há um momento específico, embora se esteja falando de uma adoração pública, porque até quando você está se relacionando no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está, que você passa, né, realmente ali para o outro, que você tem um Deus, que você confessa a Jesus Cristo, que as pessoas te reconhecem como cristão, isso já é um ato de adoração, né? Porque você faz conhecido o nome de Jesus, você está confessando a sua fé em Cristo Jesus. Então, eu vejo que o conceito de adoração que o autor tenta trazer com essas provocações é muito mais abrangente do que a própria adoração pública, né? Muitas vezes que a gente tem essa ideia. Então, é da relação íntima com Deus, é da motivação, que é muito pessoal isso. Eu acho que o autor e nenhum outro autor jamais daria um exemplo, um receituário. Olha, irmão, você não está com ânimo de adorar, então faça isso, faça aquilo. 5 passos para ter o ânimo. Não existe isso, né? Por quê? Porque é uma relação que é íntima. Eu e Deus. E pode ser o privado. E aí, essa questão do privado, se sobrepõe ou não, a gente pode utilizar, eu sei que o tempo está curto, mas assim, um bolo confeitado. Né? Então, se o bolo está muito bom, o bolo em si, o miolo, está muito bom, isso pode significar, retratar que a minha relação com Deus é boa, mas eu posso ter um confeite, alguma coisa que esteja decorando, que lá não esteja muito bem. De repente, isso pode ser uma adoração pública. Talvez eu não esteja muito animado para estar ali, louvando, cantando, prestando culto, utilizando diversos instrumentos e elementos. Muitas vezes a pessoa está quietinha no culto, mas ela está adorando. Então, esse miolo do bolo ali. Ou pode ser o contrário, né? Pode ter uma aparência linda, né? Como esses bolos fake, né? Aproveitando aí. Pode ter uma aparência linda, mas o miolo não está. Ou seja, a pessoa não está bem com Deus. Né? Essa minha relação, eu não entendo de fato qual é o objeto da minha adoração. Eu não entendo que a adoração é para além da expressão, da manifestação. Né? Então, a minha relação com Deus ela fica prejudicada. Eu não consigo expressar.
Então, são duas coisas muito juntas. E em que momentos elas podem se opor ou não, dependendo de como eu entendo quem é esse meu objeto de adoração. Muito obrigada. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, boa noite. Eu queria só trazer uma contribuição, até peço desculpas porque eu cheguei atrasado, porque eu tive que buscar a Sofia na escola e não pude acompanhar o início da exposição aí de Eliseu. Então, o seguinte, a pergunta que eu fiz, né, na verdade não é a pergunta, é a pergunta dentro, que eu coloco a pergunta do próprio J.C. Ryle, que é o que eu acredito ser a questão que perpassa o livro. Eu só queria trazer uma contribuição, porque como eu não assisti o início, eu não sei se Eliseu já tocou nesse ponto, mas eu queria só trazer uma contextualização rapidinho do autor, até para entender a quem ele está se dirigindo nessa discussão. A questão aqui é preciso entender um aspecto histórico amplo, que vai desde do século VI a.C. até o século XIX, que é justamente a questão da chamada Igreja da Inglaterra. Vamos lembrar que na Inglaterra há uma relação entre igreja e Estado. E é preciso dizer que o Ryle está combatendo o ritualismo e o anglo-catolicismo que tomou conta do protestantismo dentro da Igreja da Inglaterra. Eu tive a oportunidade, durante esse período, de fazer a pesquisa sobre a vida dele. E acabei conseguindo uma obra, uma biografia dele muito interessante, muito rica, que me ajudou a entender o que de fato ele estava querendo. Porque o que acontece, e a gente vê isso na introdução da obra, que ele está combatendo o ritualismo e o anglo-catolicismo, que são vertentes que vão se formar dentro da igreja da Inglaterra, que envolve o que são três grandes ramos, a chamada igreja alta, igreja ampla e igreja baixa, que, por sinal, o Ryle participou da baixa. Então, todo o objetivo deles era lutar e combater justamente para tratar da questão dos ritualismos existentes que o romanismo estava introduzindo paulatinamente dentro da manifestação pública da adoração nas igrejas da Inglaterra. Isso trouxe embates, porque as discussões elas não acabavam no âmbito teológico. Como a igreja era vinculada ao Estado, isso ia parar nos tribunais. Então, tiveram questões envolvendo bispos lá na Inglaterra que eram adeptos do anglo-catolicismo, que eles estavam trabalhando elementos do romanismo dentro dos cultos, da adoração pública. E é isso que ele está combatendo sistematicamente. É justamente mostrar que há uma aparência, que aquilo que estava sendo cultuado, aquilo que estava sendo estimulado entre os cristãos na Inglaterra, na realidade, apontava para um culto aparente, destituído tanto de um fundamento racional, porque ele está dizendo que essa é a pergunta para ser respondida, como adoramos, porque é justamente o elemento que nos impede de cair no ato mecânico, na celebração mecânica dos ritos que são vistos como elementos que permitem a salvação, tá? E, consequentemente, expressam essa salvação na igreja. E a gente sabe que o romanismo tem esses elementos de uma forma muito forte. Então, eu acredito que, assim, a questão que eu trouxe da razão, que a preocupação do Ryle, uma vez que ele vai ser considerado até o príncipe dos escritores, se o Spurgeon é o príncipe dos pregadores, ele é o príncipe dos escritores. É nos escritos dele que fica a grande marca do trabalho teológico dele, onde ele está lutando sistematicamente durante toda a vida dele contra esse anglo-catolicismo que vai dominando muitas das instituições eclesiásticas na Inglaterra, em que essa mistura de cultos cristãos, mas com toda a tradição romana,
estavam sendo uma expressão dessa adoração naquele momento, do ponto de vista público, com os rituais, com os ritos e com toda a questão das indumentárias, que eram fortes e, portanto, davam a tônica do que era a adoração. É por isso que ele começa o livro dizendo, olha, há muita quantidade, mas qualidade. Há uma aparência, mas o conteúdo. Então, isso é que ele vai. E ele tem um trabalho de combater isso sistematicamente. E, para mim, é interessante quando ele diz como adoramos, é um momento de estarmos permanentemente repensando essa adoração pública para que ela não se constitua num conjunto de ritos e rituais destituídos daquilo que é mais importante, né? Daquilo que deve ser, de fato, o centro do que Deus estabeleceu como condição para a adoração. Eu acho que é um pouco disso, mas eu queria só parar por aqui para não me estender muito, mas eu acho que a questão ela é muito interessante, mas também a gente entender que o Riley ele está debatendo e está combatendo esse ritualismo e esse anglo-catolicismo que naquele momento ali, desde de meados do século XVIII até o século XIX, está sistematicamente incomodando os cristãos, chamados cristãos evangélicos, viu? Protestantes evangélicos na Inglaterra. E isso, o Riley vai ter a experiência dele, que vai levá-lo a essa condição de ser um protestante mais evangélico, justamente diferenciando dos anglo-católicos ou de outros grupos que tinham dentro da própria igreja da Inglaterra, como uma igreja que está vinculada ao Estado. Mas, para mim não me estender muito, era só essa contribuição que eu queria trazer. Na hora. Então, foi muito bem comentado. Emanuel, vamos para a última pergunta. Vamos gastar próximo de terminar, é da irmã Rosário. Ela fez a seguinte pergunta. Gostaria que o irmão desse sua opinião, irmão Eliseu, sobre a questão de que muitos irmãos ficam incomodados com a manifestação de adoração de alguns irmãos nos cultos. Não devemos nos expressar na adoração pública? Irmão Eliseu. Pois isso pode se tornar um problema, né? Eu estava aqui pensando como a própria denominação Assembleia de Deus, com o passar do tempo, né, já somos uma denominação centenária, pode se tornar uma denominação tradicional, né, no seguinte sentido, né, é que hoje determinadas expressões de adoração que em outros momentos não causariam problema para ninguém, hoje podem ser, né, interpretadas assim. Então, a impressão que dá às vezes é que a gente vai se tornando aos poucos muito formais, né, e a ponto de nos incomodarmos com qualquer outra manifestação que fira a nossa tradição, né? Então, acho que isso é uma coisa ruim, né? Assim, é uma vigilância excessiva, né? Então, eu acho que a pergunta é pertinente, né? A minha opinião é que essa questão é uma questão menor, essa questão das expressões, né? Elas não podem substituir a essência da adoração. Quer dizer, eu não posso julgar o irmão como mais ou menos espiritual pelo fato de levantar as mãos, orar de determinada maneira, né? Mas eu acho assim que, em geral, deve haver uma atitude de cooperação em relação à condução da liturgia. Eu não sei se esse tema já estava previsto para hoje, né, ou se ele ainda vai ser abordado nas sessões de amanhã do seminário, né? Mas há uma liberdade, né, se a gente for olhar, por exemplo, a recomendação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, né, quando vos reunis, um tem um tipo de contribuição, outro tem outro tipo de contribuição, ele é ali muito generoso em relação a isso, né? Então, eu acho que as expressões de adoração têm o seu lugar no culto, né? Dentro do que for realmente, e aí usando a mente, né, até racional, né? Por exemplo, eu já vi alguém em algum momento censurando o fato de a pessoa se
ficar de rosto em terra numa adoração pública, né? Tem coisas que você já tem que avaliar se cabem do ponto de vista até do bom senso, né? Mas, tirando isso, eu acho que as expressões devem ser aceitas, né, dentro da igreja. Até porque os grupos, em geral, agora olhando pelo lado social, né, os grupos já, de certa maneira, exercem um certo tipo de vigilância silenciosa uns em relação aos outros. Mas eu acho que, em geral, eu acho que a gente deve evitar fazer uma espécie de cerceamento da liberdade de cada um de adorar em público, estou falando em público, né? Mas usando a mente, né, para avaliar o que é bom senso, né? Por exemplo, na Assembleia de Deus, geralmente há uma crítica à ideia de se falar línguas em público, né? Ainda se continua vendo, né? Mas geralmente não é bem visto, né? Mas é assim, né? Acho que a gente tem que ser mais tolerante, né? Nesse aspecto das expressões. Com certeza. Porque, irmão Eliseu, a questão da expressão, assim, tudo é motivo de crítica. Você vai para um lugar que todo mundo sentadinho, formalista demais, vocês vão criticar. É um lugar que as pessoas levantam o braço, vão dizer, o pessoal levanta o braço, tal, aí alguém vai criticar aquele comportamento da pessoa, da igreja que tem muito levantado o braço. Assim, tudo vai ser motivo de crítica. As pessoas vão dizer que, já vi pessoas dizendo, eu quero ver a pessoa levantar o braço quando está adorando a Deus no seu quarto, na sua casa, que ele faz isso também. Assim, as pessoas, quando elas querem criticar, elas vão procurar argumentos, e assim, é o que a gente precisa ter, eu acredito nessa questão da irmã Rosária, a gente ter paz com Deus, né? Se eu levanto minhas mãos ali, às vezes, algumas coisas nossa adoração, a gente já passou por isso, sabe que algumas pessoas têm involuntárias, assim, a gente está ali, precisa que não, a gente já está com as mãos levantadas, as mãos prostradas, a gente já se ajoelha, a gente louva a Deus, assim, de repente, são questões que têm involuntárias, alguns casos, nós que somos cristãos carismáticos, né? Acreditamos que às vezes que o Espírito Santo também ele nos conduz a algumas coisas, né? Então nada de estar censurando, né? Mas é isso aí. Então, irmão Eliseu, estamos chegando ao final, já são 8h40. Pode ficar, irmão Eliseu, rindo aí. Você pode fazer sua consideração final, que nós já vamos aqui orar para encerrar aqui a nossa reunião. Acho que já vai encerrar. Então, para as considerações finais? Isso. Pois eu acredito que a ideia do seminário foi bastante valiosa, né, no sentido de que ela vem nos instigar a gente repensar a nossa própria adoração, né, como nós estamos adorando. Até que ponto nós não nos tornamos ao longo do tempo, né? Geralmente reprodutores, né, de coisas mecânicas, né? Eu acho que é um convite para nós voltarmos de novo à essência da adoração. Eu acho que faz parte do discipulado cristão, volta e meia nós sermos relembrados, né, de princípios que são a essência da nossa fé, né, e a adoração é um deles. Né? Aliás, eu diria a base de tudo, né, da nossa relação com Deus. Né? Então, acho que a gente vai aprender muito aqui. Né? Eu lamento que amanhã, na sessão da tarde, eu não possa participar por conta de aula, né, que estava programada, mas à noite espero estar presente para continuar aprendendo junto com vocês. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a todos os que estiveram aqui, com ou sem perguntas, pelas participações que houve aqui ao longo do debate. Né? Eu creio que, por meio desse instrumento, né, Deus está falando aos nossos corações e nos ajudando, né, a adorá-lo da forma como ele merece, né? Em espírito e em verdade, ou seja, contando, né, com a assistência do Espírito Santo para que a nossa adoração seja agradável a Deus.
Então, obrigado mais uma vez. Amém. Então, pessoal, nós vamos orar agora, não está encerrando. Agradecemos a Deus por esse momento, primeiramente, a cada um de vocês também, que estão contribuindo junto com esse seminário. Sem vocês aqui, sem nós aqui, esse seminário não poderia existir, não é verdade? Então, vamos orar a Deus louvando e agradecendo por isso. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Exaltamos o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é rico em graça, o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor tem nos dado oportunidades para aprender mais de ti. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade. Muito obrigado, Pai, por esses momentos. E perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós negligenciamos, que nós também desvalorizamos aquilo que de tão bom grado o Senhor tem nos dado dia após dia e a cada momento da nossa vida. Pai, obrigado pela vida do irmão Eliseu, que esteve aqui ministrando aqui nessa noite. O Senhor venha abençoar. Enchendo Deus com as tuas ricas bênçãos sobrenaturais e espirituais para a vida dele e da sua família. O Senhor Deus venha abençoar a sua casa. O Seu Pai venha abençoar a casa de cada irmão que aqui esteve participando, contribuindo, aprendendo. E que nós, Pai, venhamos entendermos e aprendermos qual é o nosso papel enquanto adorador, que é adorar ao Senhor. E Deus, e que nós venhamos viver, sentir e entender, vivendo o que é ser um verdadeiro adorador, aquele que adora ao Pai em espírito e verdade. Pai, renova-nos. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de teu Filho, Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado a todos. Até amanhã à tarde. Amém. Obrigado, Senhor. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Senhor.